Como chega a Espanha para a Euro 2024? Como joga essa seleção do Luis de la Fuente? É interessante porque a Espanha passou por transformações ao longo desses últimos anos, especialmente se a gente compara a Espanha de agora com a Espanha do Luis Henrique. A gente vai notar, e esse último ano foi um ano de mudanças de status até de algumas das posições, de algumas das peças que eram consideradas importantes para a Espanha. E mais a aparição e o protagonismo de alguns jogadores muito jovens que chegam a essa Euro já com uma responsabilidade em termos de qualidade de jogo, de necessidade também de produzir ofensivamente no caso da Espanha. Então, como joga essa Espanha? Aí já começa do ponto de vista tático, se a gente for olhar para o campinho, a gente vai falar de algumas possibilidades, 4-2-3-1 ou 4-3-3. Aí já tá um ponto interessante, né? Porque quando a gente lembrava do time do Luis Henrique, a gente falava muito sobre um sistema, um jeito de jogar acima, muitas vezes, da qualidade individual. Então isso fazia com que, por característica, por perfil do Luis Henrique, ele escolhia os jogadores que ele entendia que melhor se encaixavam ao jeito dele de jogar. E era um jeito muito bem definido. No caso da Espanha de agora, a gente começa a ver, até por problemas, né? A Espanha teve lesões nesse período, o Pedri perdeu boa parte da temporada, o Gavi, que virou desfalque para a Euro e perdeu a temporada também, jogadores importantes dessa transição, dessa nova geração da Espanha, que não estiveram à disposição durante parte desse ciclo, né, durante especialmente o ano de 2023. Isso já foi gerando novas alternativas para a Espanha. Da mesma forma, quando a gente vai falar, a gente vai chegar no ataque, a gente vai falar de como muda o perfil. O Luis Henrique trabalhava muitas vezes com a ideia de um falso 9. Um jogador móvel para ocupar esse centro do ataque, tirando referência, podendo jogar entre os zagueiros, mas podendo virar um meia a mais, quase um camisa 10. O Luis de la Fuente já falou algumas vezes que o 9 para ele, não existe a história do falso 9 para ele. A seleção da Espanha sempre vai jogar com o camisa 9, com um centroavante. E isso já reduz o leque de opções. E a gente basicamente está falando de Morata ou Rossello. São as duas alternativas que a Espanha tem hoje em termos de centroavante mesmo. E isso já mexe um pouco na forma da equipe jogar. Aí está um outro ponto, que vai além da distribuição tática de 4-2-3-1 ou 4-3-3, até porque a mudança é mais sutil nesse sentido. Não é uma mudança tão radical em relação a desenho tático. Mas tem uma mudança de característica dessa Espanha. Se a gente pensar, a Espanha ao longo dos anos foi muito notabilizada como a Espanha dos meio-campistas, né? A Espanha do controle, a Espanha dos jogadores capazes de ditar o ritmo do jogo, dos passadores, dos jogadores que por dentro tendem a dominar a posse de bola. Essa ainda é uma Espanha que tende a dominar a bola, mas ela tende a dominar a bola muito pela característica sem bola, um time muito agressivo, um time que pressiona muito forte, que tenta morder o tempo inteiro. Então essa agressividade faz da Espanha um time que tende a ter essa iniciativa, um time muito proativo, né? Para roubar a bola rapidamente e consequentemente ficar com a bola. Então essa é uma posse de bola da Espanha que não necessariamente é o fim, né? Assim, não é o produto final. A Espanha não quer ter a bola por ter a bola, para controlar mais o jogo a partir disso. Ela quer ter a bola porque ela não quer deixar o adversário jogar. Então ela quer roubar rapidamente, morder muito, deixar o adversário desconfortável e como consequência a bola vai acabar ficando nos pés da Espanha. Só que essa é uma Espanha de menos meio-campistas. Embora tenha o Rodri como grande figura, o Rodri hoje é o grande destaque dessa seleção da Espanha, e é o símbolo, e é o motor, e é o ponto de equilíbrio, e é chave para essa circulação de bola da Espanha, não é essa Espanha que você sai listando 10 meio-campistas de qualidade que podem reter a bola, que são do altíssimo nível. Não é esse o caso. Então é uma Espanha que, diferentemente de boa parte dessa última década como um todo, é a Espanha dos pontas. E é a Espanha dos pontas muito jovens, né? Porque é a Espanha da ponta direita do Lamine Yamal e do lado esquerdo do Nico Williams. Então a gente tá falando aí de um Lamine Yamal que vai fazer 17 anos na véspera da final da Euro, né? Um jogador de 2007 que faz aniversário em 13 de julho, ou seja, véspera da final da Euro. Se a Espanha vai estar lá ou não é outra história, mas é um jogador de 16 anos entrando na Euro como um dos protagonistas da Espanha. E do outro lado, o Nico Williams, um pouco mais velho, mas ainda jovem também, que tende a ser esse ponta pela esquerda. Então, a Espanha de menos meio-campistas e mais pontas já traz uma mudança bastante considerável aí como modelo de jogo. Por mais que seja um time que fique com a bola porque pressiona muito e porque é um time leve nessa tentativa de pressionar, é um time que vai tentar acelerar, vai tentar potencializar os seus pontas, botando eles para situações de 1 contra 1. Jogadores que podem castigar adversários, que podem driblar adversários e produzir a partir disso. É curioso, porque em boa parte dos últimos anos, da última década da Espanha, a gente olhava para um time que era repleto de meio-campistas e nem sempre contava com pontas tão desequilibrantes assim, esses jogadores que individualmente quebravam marcação a partir do drible. Então era o time do passe, passe, passe. Agora é um time que passa, mas quer acelerar para driblar com os pontas. Então essa é uma diferença de característica considerável. Então para ir posição por posição dentro do campinho e até falar um pouco das alternativas, no gol, o Unai Simon
é o goleiro titular já há bastante tempo, já consolidado, sem muitas dúvidas, embora, especialmente nos grandes torneios aí com a seleção da Espanha, sempre cause alguns sustos por erros, por erros não, nem sempre erros, às vezes quase erros, mas por riscos com os passes, com a bola nos pés. Então a gente já se acostumou a ver isso, até essa instabilidade do Unai Simón na questão dos riscos que assume com a bola nos pés. Na linha de defesa, o Carvajal chega depois de uma grande temporada no Real Madrid para ser o lateral direito. O Jesus Navas é a alternativa a ele e parece ser muito mais uma alternativa dentro dos jogos para tentar colocar um jogador que, embora muito veterano, ainda pode gerar essa busca pela linha de fundo, essa agressividade para atacar o corredor. Mas o Carvajal hoje é um titular absoluto pela capacidade defensiva, pela capacidade de saída de bola, por alternar, poder jogar aberto ou poder trabalhar por dentro. E jogar por dentro pode ser importante para a Espanha se a gente considerar que a ideia é isolar o Lamine Yamal para ser o grande nome do 1 contra 1, então ter um lateral que pode trabalhar por dentro, que pode preencher e atrair marcadores para dentro, pode significar potencializar situações de 1 contra 1 para o Lamine Yamal, que é o jogador mais diferente do ponto de vista de potencial que essa Espanha tem ofensivamente. Na zaga, o Lenormand se firmou como zagueiro, ao lado do Aymeric Laporte. Aí também tem um ponto importante, né? Existia muita dúvida sobre esse status do Laporte. Com a ida dele do Manchester City para a Arábia Saudita, ele jogou no Al Nassr essa temporada, isso mudaria? Ele estar fora dos grandes holofotes, do grande nível de competitividade, de exigência técnica e tática, isso comprometeria o lugar dele na seleção? Aparentemente não. Em março, o Laporte foi mantido como um titular e, pelos discursos até aqui, tudo leva a crer que a dupla será Lenormand e Laporte, com a possibilidade do Cubarsí, né? O Cubarsí é outro garoto, né, de 17 anos também, então, assim, um jogador que teve uma aparição relâmpago nas seleções de base da Espanha e no Barcelona ganhando espaço rapidamente, virando um titular importante, já assumindo um protagonismo em saída de bola, por esse passe, por essa distribuição, mas num primeiro momento atrás desses dois na disputa pela dupla de zaga. E na lateral esquerda, aí tem também uma questão, né? Aí, de novo, a gente volta para como alguns status mudaram ao longo do tempo. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai falar de alguns nomes que nem foram para a lista da Espanha de convocados para essa Euro. Gaiá, lesões, era uma opção, era uma alternativa. Balde, jogador do Barcelona, que em determinado momento, até pela forma como ele entrou no time, parecia que seria o titular. Então, assim, dois que ficaram pelo caminho nessa disputa. E outro que acabou ficando pelo caminho, eu tô tomando como base a pré-lista do Luis de la Fuente, o Miguel Gutiérrez, né? Miguel Gutiérrez que fez grande temporada no Girona, como um lateral que produz muito jogo e que acho que seria um complemento bem interessante ao Nico Williams também, justamente porque é um lateral que tem qualidade de passe, de lançamento, que sabe trabalhar por dentro. Poderia ser uma alternativa tecnicamente muito interessante, até pelo que ele fez na temporada, nesse complemento com o Savinho pelo lado esquerdo do Girona, mas acabou ficando fora. Então os escolhidos foram Grimaldo e Cucurella. Cucurella alternou momentos na temporada, até de posições dentro de campo, chegou a ser titular na seleção em alguns momentos, na data FIFA, por exemplo, contra o Brasil, em março, foi o Cucurella quem jogou. Agora, o Grimaldo fez uma grande temporada com o Bayer Leverkusen. Então, existe uma dúvida aí. Vai ser o Grimaldo, vai ser o Cucurella? O Cucurella tende a ser mais um atacador do corredor, né? Mais esse lateral que vira um ponta. O Grimaldo, acho que tem mais qualidade técnica para alternar fora e dentro. Boa batida na bola, pode virar um armador a mais por dentro também. Então, inicialmente o que se fala na Espanha é sobre o Grimaldo ser titular, mas acho que aí tem disputa. Aí pode haver mudança na lateral esquerda. No centro do campo, uma garantia é o Rodri. O Rodri é esse termômetro, é o fundamental, é o motorzinho, a bola tende a passar muito por ele. E ao lado do Rodri, acho que aí tá a grande dúvida, porque o Dani Olmo vai ser o 10 dessa seleção. A Espanha vai jogar com um 4-2-3-1. A gente se acostumou muito a ver um 4-3-3, então um volante e dois meio-campistas. Ou vai ser um time com dois volantes e um meia à frente desses dois volantes. O Dani Olmo é essa figura que pode jogar como esse 10, embora também seja uma alternativa para eventualmente jogar vindo da ponta para dentro, mudando a característica do lado do campo. Ele pode ser esse ponta pela esquerda na vaga do Nico Williams, por exemplo, que traz do lado para dentro, que abre o corredor para um Cucurella chegar ao fundo, ou para o Grimaldo chegar ao fundo. É possível, são alternativas. Então vai depender das escolhas do Luis de la Fuente. Agora, o Dani Olmo tecnicamente é um jogador muito capaz de gerar jogo entre as linhas, de chute de fora da área, de um último passe. Então é um jogador que ganhar essa liberdade, ele até tem muito mais esse perfil do 10 do que exatamente de um meio campista alinhado a outro, num 4-3-3. E aí a grande dúvida fica para qual é o outro elemento desse trio, porque existe uma disputa aí especialmente entre Fabián Ruiz e Mikel Merino. São os dois jogadores que disputam, em tese, inicialmente, essa posição restante no centro do campo.
O Fabián Ruiz pode gerar esses avanços pela esquerda com chegada à área para definir jogadas, então se vai ser uma Espanha que vai tentar abrir muito o campo com os seus pontas para tentar receber, tentar acioná-los em situações de 1 contra 1, importante ter jogadores que ataquem a entrada da área para definir esses lances. O Fabián Ruiz pode ser um deles, além do Dani Olmo, que naturalmente faz isso. Agora, pode ser o Miquel Merino para tentar participar mais ainda da base da saída de bola ao lado do Rodri e tentar liberar os laterais, porque essa é uma Espanha que pode ter, especialmente pela esquerda, um lateral bastante ofensivo buscando ultrapassagens. Na direita eu imagino um Carvajal ficando, alternando, não vai ficar como um cara para fazer saída de 3, não necessariamente, mas como um lateral mais baixo. A Espanha costuma usar os laterais na saída de bola mais baixos, mais uma linha de 4 mesmo para iniciar, tendo 4 mais o Rodri iniciando essa saída de bola. Só que dá para ter 3 eventualmente, ou um segundo volante ajudando o Rodri, com isso liberando um lateral para mais ultrapassagens, pode ser um cenário. E no comando do ataque, como eu falei, o Morata, embora alternando muito, né, chega a Euro, não chega num bom momento, não terminou bem a temporada no Atlético de Madrid, mas ainda é essa figura, enquanto o Rossello pode ser uma alternativa de segundo tempo, como foi ao longo da temporada no Real Madrid, né, em alguns momentos entrando, sendo importante, por exemplo, como na semifinal da Champions. Então, pode ser essa alternativa durante os jogos para tentar mudar cenários. Mas vai ficar essa dúvida. Será que a Espanha vai ter o tempo inteiro, de fato, esse centroavante, mesmo que esses jogadores não estejam convencendo? No discurso do De La Fuente, sim, sempre vai ter um 9. E para não deixar de citar, né, jogadores importantes. Eu falei sobre os pontas e sobre o protagonismo desses jogadores jovens. O Oyarzabal, em outros momentos, parecia uma peça-chave para ser titular. Foi um que caiu bastante também, né? E com isso chega até como uma grande dúvida. Qual é o rendimento possível dele para Euro? Mas num primeiro momento ele seria o titular da ponta esquerda da seleção da Espanha. O Pedri perdeu parte da temporada por lesão. Será que ele ainda consegue recuperar um status de titular? Porque ele pode sim ser um desses meio-campistas à frente do Rodri. Então o Pedri tem condições de virar um titular dessa seleção da Espanha pelo que ele já rendeu na seleção e pela qualidade técnica dele também. Aí vai depender muito do ritmo, por isso é difícil estabelecer exatamente qual vai ser esse complemento de meio campo. E aí, como eu falei, numa dessas o Dani Olmo pode até passar a ser mais um meia vindo da esquerda para dentro, mudando a característica da ponta, tendo um ponta menos agudo e mais articulador, para virar eventualmente um quarto meio-campista, um quarto meia. E aí dá para ter, por exemplo, Rodri, Merino ou Fabián Ruiz, mais o Pedri e mais um Dani Olmo vindo da esquerda para dentro. E aí você passa a ter apenas um ponta mais velocista de arrancadas, de drible, sendo o Lamine Yamal esse jogador pelo lado direito. São opções. A Espanha tem qualidade individual, claramente tem. Não é a Espanha de um super elenco como em outros momentos, mas é uma Espanha que muda um pouco esse perfil. E até por apostar um pouco mais nesses pontas jovens, vira um time que gera essa curiosidade. Será que esses jogadores tão jovens vão conseguir entregar esse protagonismo para a Espanha? Será que a Espanha vai conseguir dominar os jogos correndo mais riscos no sentido de ser um time com menos controle e mais aceleração? Em vários momentos foi uma Espanha que mordia muito, isso sempre foi uma característica, pressiona, retoma rápido a bola, mas em outros momentos era uma Espanha que ficava mais com a bola. Então esse controle vinha de uma posse maior, muitas vezes assumindo menos riscos. Agora, se é uma Espanha que vai tentar gerar 1 contra 1 o tempo inteiro, 1 contra 1 geralmente é uma situação em que você corre o risco de perder muitas vezes a bola, faz parte do risco que você assume. Perdendo muitas vezes a bola, vai ser um time equilibrado o suficiente para não sofrer em transições defensivas? É uma outra questão que fica em relação a essa mudança de perfil da Espanha de um ano para cá. O espaço está aberto para vocês, um abraço, até a próxima.